Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Meu nome é Marie Jasmin, canal novo aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Vamos abrir uma leitura para o coletivo de chamas gêmeas. Você que vive uma dinâmica de chamas gêmeas, essa leitura pode ser para você. Lembrando que essas leituras são coletivas, então tenha discernimento na hora de aplicar a sua situação. E se você precisa de alguma confirmação importante, eu sugiro que você faça uma leitura particular. Para conhecer meu trabalho na descrição deste vídeo e dos outros, tem os meus links de contato. Também vou deixar fixado nos comentários o meu ciclo especial para leituras de chamas gêmeas, com orientações específicas. Então vamos lá, abrindo a mesa para as chamas gêmeas. O Sol. O Imperador. O Seis de Copas. O Rei de Ouros. A Imperatriz. A Sacerdotisa. E o Cinco de Paus. Bom, temos aqui alguém que teve clareza sobre a conexão, que sabe da natureza desse amor, né? Mas que tem como base a sua estabilidade financeira, né? Essa pessoa não abre mão dessa estabilidade. A gente tem aqui a presença do Imperador e da Imperatriz, o casal. Pode ser que exista silêncio entre vocês e até pequenos conflitos. Vamos ver o que mais. A força cortando com o sol. Alguém sabe da natureza dessa conexão, tem clareza, já sabe da verdade, mas luta contra ela, resiste, né, a essa verdade, resiste aos próprios desejos que estão associados a essa verdade dessa conexão. A gente pode estar falando de um divino masculino que já sabe no seu íntimo o que significa essa conexão, mas que tenta manter esse controle. O Sete de Copas cortando com o Imperador, e diante dessa verdade, essa figura masculina, esse Imperador que está simbolizando o seu divino masculino, ele se sente muito confuso, né? Diante dessas novas ideias. É como se isso não fizesse parte do rol de crenças dele, né? E ele fica confuso em relação a tudo isso, é tudo muito novo para ele. A Rainha de Paus cortando com o Seis de Copas. Aqui a gente tem as lembranças que esse divino masculino tem em relação a uma Rainha de Paus. A gente pode estar falando do divino feminino, que tem esse magnetismo. Aqui a gente tem o elemento fogo, os signos são Áries, Leão, Sagitário. Pode ser que você tenha forte no seu mapa, mas pode estar simbolizando você, o divino feminino, que tem esse poder de magnetismo. Aqui é como se fosse assim, ele se lembra de você e ele sente bastante desejo, ele se sente muito atraído, mesmo sem saber por quê. O Ás de Espadas cortando com o Rei de Ouros, então esse rei aqui que gosta da estabilidade, a gente tem o elemento terra, touro, virgem ou capricórnio são os signos. Ele acaba se deparando com a verdade de uma forma muito intensa, e isso pode despertar aí novas atitudes dele, né? O mundo cortando com a Imperatriz. E aqui a gente tem um divino feminino que quando se coloca no seu lugar de poder, de abundância, de beleza, de atração, ela se sente completa. E esse sentir-se completa faz com que a dinâmica faz com que a dinâmica entre em um novo estágio. É como que estivesse finalizando um estágio em que você implorava pelo amor, em que você corria atrás e agora você não corre atrás, você continua no seu lugar, né? Cuidando de você cada vez mais.
então se encerra uma etapa na dinâmica de vocês. 2 cartas na mesa, o pendurado e a morte. O pendurado cortando com a sacerdotisa, mostrando aqui que pode ser que não é para todos, mas pode ser que em alguma dinâmica o silêncio e a estagnação ainda se façam presentes. A morte cortando com o 5 de paus, mostrando que os conflitos eles apenas apontam para um momento de transformação muito grande, um momento de transformação profunda que precisa acontecer. Então a tendência é esses conflitos se encerrarem logo mais. O 2 de paus cortando com a força. E aqui, mesmo se segurando, mesmo negando essa... Na verdade, não é uma negação, né, dessa verdade, mas é uma resistência em relação à verdade. Mesmo assim, mesmo esse divino masculino resistindo muito, ele faz planos, né? Ele pensa, ele planeja em como que ele vai fazer as mudanças na vida dele para que essa verdade se integre, para que ele consiga viver essa verdade. O 7 de ouros cortando com o 7 de copas. E aqui ele avalia, né? Então ele se sente muito confuso com o 7 de copas, porque é tudo muito novo. Mas ele avalia essa situação, né? Com bastante cuidado. Ele também avalia a própria vida como um todo, o que ele plantou, o que ele pode colher. É um momento de avaliação e de planejamento desse divino masculino. 2 cartas na mesa, o 3 de copas e o 2 de copas. 3 de copas cortando com a rainha de paus. Aqui, esse divino masculino, ele se sente atraído a ponto de querer sim proporcionar um encontro, de querer se aproximar, de querer celebrar a vida com você, com o divino feminino. O 2 de copas cortando com ás de espadas, mostrando aqui a energia da união, o encontro de vocês. E pode ser que a partir da verdade com ás de espadas, que acaba tocando esse rei de ouros, ele decida se encontrar, ele decida abrir o coração, né? Ele decida buscar essa conexão de uma forma mais concreta. Os enamorados cortando com o mundo, aqui mostrando a união, escolha consciente, mostrando aqui o amor e a paixão entre vocês. Então, quando você se coloca no seu lugar de imperatriz, quando você cuida de você e você se sente completa, você abre espaço para que a união aconteça. Aqui a gente pode estar falando também da integração do masculino e do feminino, né, dentro de você. Aqui tá a completude. E é isso, né? A gente precisa se sentir completo, completa, antes de estar com o nosso amor de alma, antes de estabelecer uma relação. Todos nós temos masculino e feminino dentro de nós. O 6 de ouros cortando com o enforcado, aqui para aquela situação em que as coisas estão estagnadas, em que o silêncio prevalece, é necessário observar o que é que está dando, o que está recebendo. Então, avalie se você já deu demais nessa conexão, talvez seja a hora de parar. Se você deu de menos nessa conexão, é hora de você começar a manifestar aquilo que você sente no seu coração, é hora de você equilibrar esse dar e receber. E a torre cortando com a morte. Aqui a energia intensa de transformação para as chamas que estão em conflito ou que passaram por conflitos vão ter um momento de grande transformação e de uma mudança muito importante. A torre vem aqui derrubando todas as estruturas, né? Então, aqui a gente pode estar falando de relacionamentos kármicos se finalizando, a gente pode estar falando de um colapso de vidas que não estão alinhadas com a dinâmica.
Existem várias coisas que essa torre e essa morte podem abordar, mas aqui está falando especificamente sobre os conflitos. Então, os conflitos eles são necessários para que as mudanças aconteçam de uma forma efetiva. Vamos agora para o conselho com o baralho cigano. Se você está gostando dessa leitura, está fazendo sentido para você, comenta, curte, compartilha e hypa o vídeo que ajuda no crescimento do meu canal. Os lírios cortando com o 2 de paus, trazendo aqui um amadurecimento do planejamento. Então, para os divinos masculinos que resistem, mas que de uma forma contida planejam algum movimento, tem aqui uma maturidade nessa ação. A casa cortando com 7 de ouros. Bom, aqui o divino masculino, ele estava confuso e ele avalia todas as possibilidades. A gente tem 2 setes aqui, né? E aí a casa vem trazendo essa avaliação sobre a própria estrutura dele. Então, se você é um divino masculino que está ouvindo e que está passando por isso, o conselho é avalie então a sua estrutura como um todo. O que faz sentido você manter nessa estrutura? O que é que precisa de mudança? É isso. A cegonha cortando com 3 de copas, trazendo aqui a energia do renascimento. Então, aqui o conselho é deixar que uma nova etapa nasça na dinâmica de vocês, né? Relaxar, comemorar, celebrar, vibrar nessa energia, mesmo que ela ainda não tenha acontecido, mesmo que o encontro, que a união não tenha acontecido, celebre essa energia, né, desse renascimento entre vocês. O urso cortando com o 2 de copas, aqui trazendo uma força muito grande da união, né? Então, aqui fala sobre proteger a união de vocês, de manter uma presença espiritual nessa união, como proteção dela. A cobra cortando com os enamorados, mostrando aqui o desejo entre essas duas polaridades, né? Então, aqui o conselho é deixar que esse desejo aflore, né? E esse desejo, ele começa com o desejo por você mesma. Aqui eu falava sobre a autoestima, sobre sentir-se completa, sobre a união das polaridades, e a serpente vem trazendo, então, esse conselho de você sentir-se desejada, você desejar-se. A cigana cortando com 6 de ouros. Bom, e aqui, para quem estava estagnado, para quem está em silêncio e precisa do equilíbrio entre o dar e o receber, a cigana vem trazendo aqui a necessidade de olhar para a sua parte mais intuitiva, de você honrar o seu feminino, de você trazer a sua presença, o seu desejo, o seu querer, né? Então, o que você precisa para que isso seja equilibrado? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus desejos? E a última carta para a gente finalizar. A criança cortando com a torre, então depois de um colapso, depois de uma transformação, de uma mudança drástica, vem sempre uma novidade, vem sempre algo novo. Então, olhe para esse fechamento de ciclo, para esse fim de ciclo, como algo que faz parte da vida, né? E que logo adiante vem uma coisa nova. Então, se interesse pelo novo. É isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Até a próxima. Tchau.